igreja marchar, porque breve o Senhor pela sua mão abrirá o mar. O sobrenatural do Senhor virá da sua parte, e a sua igreja verá e saberá que Ele continua sendo o Senhor, o Deus soberano sobre os céus e a terra. Ó Deus, que nesta noite cada coração esteja quebrantado diante de Ti, aos Teus pés, sendo renovado. Espírito Santo de Deus, que não haja lugar em nosso meio para incredulidade, nem, meu Deus amado, para mediocridade espiritual, mas que possamos estar na Tua presença, aos Teus pés, e ouvindo a Tua palavra diariamente, para que haja um crescimento, porque certamente o maná celestial virá diariamente para cada um de nós, para nos fortalecer e nos levar adiante na caminhada, até que o Senhor venha, e breve o Senhor virá. Fortalece o Teu povo e guarda, e fala conosco agora, pedimos pela Tua palavra, Pai, assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Não sei se os irmãos já colocaram seus dízimos, você tem oportunidade de fazer, enquanto nós estaremos também orando pela sua contribuição. O maior investimento que você pode fazer é esse investimento na casa de Deus. Esse investimento, ele resulta em vidas que são transformadas pelo poder de Deus. Onde o Evangelho chegar, vidas serão alcançadas e salvas pelo poder de Deus. Pai, eu quero colocar diante da Tua presença esses nossos irmãos e irmãs que estão contribuindo nesta noite, que estão trazendo seus dízimos, suas primícias, suas ofertas. Pai, que o Senhor esteja olhando para cada uma dessas vidas, para suas famílias, Pai, e prospera. Abre a janela dos céus agora sobre essas casas, e que haja prosperidade, ó Deus, no seio dessas famílias, e que o resultado desses dízimos possa ser administrado com sabedoria pela liderança da Tua casa, ó Deus, para alcançar aqueles objetivos, ó Deus, que a igreja do Senhor tem enquanto está aqui na terra. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Já há algum tempo estamos ministrando neste texto da Palavra de Deus, falando sobre alguns obstáculos que foram rompidos por Jesus na ressurreição de Lázaro. É um dos milagres mais tremendos do Novo Testamento. E diz assim o texto da palavra: tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. Irmãos, estamos falando do item: Jesus enfrentou a angústia e o desespero. Como podemos reagir diante do sofrimento, diante do desespero, do desprezo que muitas vezes sofremos em nossos relacionamentos no presente mundo? Isso foi o que nós começamos a falar na ministração anterior. E nós procuramos ilustrar essa verdade tomando como exemplo a vida de Agar, aquela escrava egípcia de Sara e Abraão, que foi usada pelo casal como barriga de aluguel para dar-lhes um filho. E por estar gerando um filho de Abraão, Agar agora se achou no direito de olhar com desprezo para a sua senhora. O texto ali fala em Gênesis 16:4, que quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Irmãos, muitas vezes, isso nós falamos na ministração anterior, apenas recordando um pouquinho para fixar bem aquilo que estamos ministrando aos irmãos. Isso nós falamos que muitas vezes passamos por sofrimento como essa mulher, porque nós nos deixamos levar pelo orgulho pessoal
E a palavra de Deus nos alerta que é necessário termos um certo cuidado com a nossa vaidade, com a nossa posição, porque isso pode provocar a nossa queda. Ali em Provérbios 16, 18, fala exatamente isso, que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. E o que Agar, em desespero, fez para lidar com o desprezo de sua senhora depois de ser expulsa de casa? O texto nos diz que ela buscou refrigério para sua alma. Gênesis 16, de 6 a 7, diz exatamente assim, que então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. E o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Veja que ela foge para um lugar deserto, próximo a uma fonte de água, e diz o texto que um anjo do Senhor veio até ela para assisti-la, exatamente no versículo 7 do texto que nós lemos. Irmãos, nos momentos de tensão, nos momentos de revés, quando estamos passando por agonia, por contrariedades, precisamos também fazer como Agar. Quem sabe buscar um lugar distante daquele lugar onde estamos, para ficar a sós com Deus, não nos fará muito bem. Nesse ambiente, a sós com o Senhor, nós podemos ser surpreendidos com o refrigério que vem da sua presença. Nós lemos ali o Salmo 23, 3, que fala que Senhor, o Deus refrigera, né? O bom pastor refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, ao provarmos a presença de Deus, a sós com Ele, quem sabe num quarto de oração, nós podemos ter a nossa dor tratada. Muitas vezes, nós não temos a presença de Deus, porque estamos concentrados simplesmente na confusão da nossa mente. Muitas vezes, nos focamos somente na desgraça, nas coisas ruins, e por isso, nós não recebemos alívio. Foi isso que nós tratamos na última ministração. E hoje, uma outra ação que Agar teve para resolver a sua questão, ela procurou ouvir a voz de Deus. Versículos 9 a 12 do capítulo 16 de Gênesis diz exatamente assim: Então disse-lhe o anjo do Senhor: volte à sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contá-los. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Aqui se formou o mundo árabe, que até hoje em guerra, né? Está lá Hamas, Hezbollah, toda aquela raça lá, brigando com Israel, Israel agindo, talvez extrapolando na defesa daquilo que aconteceu com aquele ataque do Hamas. Mas o que nós podemos verificar aqui, irmãos, que além dela buscar um lugar de refrigério, ela também precisou ouvir a voz de Deus, através daquele anjo que foi enviado pelo Senhor. A recomendação do anjo foi para que ela voltasse à sua casa, à sua patroa e se submetesse a ela. É isso que aparece no versículo 9: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Com certeza, o anjo aqui não falou o que ela esperava ouvir. Quem sabe ela esperava uma palavra de acalento, quem sabe ela esperava uma palavra do tipo: oh, você está sofrendo, eu vou agir contra aquela mulher que te fez sofrer. Não foi isso que ela ouviu. Mas o que o anjo disse para ela era a vontade de Deus para ela. E a vontade de Deus para ela é que naquele momento, naquela situação, ela se submetesse à sua senhora. E sem questionar, nós vamos ver que Agar
volta, obedece àquela mensagem transmitida pelo anjo, e ela volta ali para a casa da sua senhora, e nós sabemos que ela voltando, houve uma mudança na sua vida. Naquele momento, o que ela desejava fazer era apenas não voltar para aquele conflituoso convívio com Sara. Mas ela volta. Mas ela ouve, além de tudo isso, algumas promessas do anjo, ou seja, que num futuro não muito distante, nasceria o seu filho, e esse filho seria pai de uma grande nação, ou de multidões, conforme o anjo transmite. O que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que nós precisamos aguardar até que Deus estabeleça o seu tempo para nós. Muitas vezes, no nosso desespero, nós queremos agir de acordo com a nossa convicção, de acordo com o nosso jeito, nós queremos resolver aquela questão no tapa, da nossa forma, e muitas vezes não é assim. É necessário nos humilharmos, é necessário ouvirmos a voz de Deus, e nesse momento não surgem vozes, né, para tentar nos dar alguns conselhos, e às vezes conselhos que até mesmo atrapalham aquela situação que nós estamos vivendo. Muitas palavras que chegam até nós nos momentos de sofrimento, de angústia, elas não mudam a situação, pelo contrário, podem até lançar mais cargas sobre a nossa vida. E às vezes tem pessoas que trazem um discurso para a gente de autopiedade, que a gente está sofrendo, porque a gente merece sofrer, você está passando por uma prova, porque Deus quer que você passe por uma prova. Não é nada disso, irmãos. Deus é misericordioso, mas Ele não nos vê como coitadinhos, Ele nos vê com capacidade de vencer as circunstâncias desfavoráveis, de suportar as privações por um determinado tempo, até que nós possamos ser aliviados por Ele. Quando nos mantemos firmes diante dos problemas, confiando no Senhor, certamente nós vamos dar a volta por cima. Por quê? Porque o Senhor virá em nosso socorro. No Salmo 30, versículo 5 tem um texto interessante, diz assim: porque a sua ira dura um só instante, mas o seu favor dura a vida toda. E é esse salmo que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente virá pela manhã. Ou seja, o sofrimento tem fim, a angústia não é para sempre. Muitas vezes Deus até permite que nós passemos para crescermos naquela situação de crise, mas a verdade é que essa situação vai ser mudada, muitas vezes num estalar de dedos, sem a gente perceber o que está acontecendo, a situação muda. Mas existem situações na vida que nós precisamos suportá-las por algum tempo. Como, por exemplo, quando estamos numa situação inferior no emprego. Às vezes temos um chefe opressor. Às vezes nós moramos de favor, principalmente alguns jovens casais quando casam, né? Acham que melhor é morar na casa da sogra ou do sogro, no fundo da casa, para não pagar aluguel. É a pior decisão que pode ter essa, que isso vai trazer consequências, vai haver interferência. Mas às vezes precisamos de aquele apoio por um determinado tempo. Mas eu quero dizer para você que Deus não vai permitir que você fique para sempre numa situação de desvantagem, numa situação de humilhação, como Agar estava vivendo naquele momento da sua vida. Deus iria levantar, Deus iria fazer dela um grande povo, e esse povo, como já disse, até hoje atormenta Israel. A terceira atitude que ela tomou, e a última dessa noite, é que ela obteve confiança de que Deus estava vendo tudo o que lhe acontecia. Veja o versículo 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê, pois dissera: tenho eu visto aquele que me vê. A maior convicção na vida de Agar, a esta altura da sua vida, veio através da oração.
ela invocou ao Senhor. E a resposta que ela obteve foi que Deus estava vendo tudo quanto ela estava passando. A partir daquele momento que ela percebeu que Deus estava ciente de tudo que se passava com ela, ela ficou baseada na certeza de que Deus estava cuidando dela, de que Deus iria reverter a sua situação. Irmãos, viver sob a perspectiva da soberania de Deus é muito bom, é tremendo. Esta confiança no poder de Deus, no poder infinito do Senhor, nos ajudará a conformar com as coisas que nós não conseguimos mudar. Muitas vezes nós lutamos, mas nós não vamos mudar aquela situação. Porém, se não perdermos o foco e acreditar em Deus, Ele vai fazer o impossível para mudar a nossa situação. Certa vez, Jesus, olhando para os discípulos, diante de uma grande dificuldade, Ele disse assim: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E de outra vez, alguém pergunta algo para Jesus, e Jesus então, ele manda colocar a fé em ação. Ele diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, na medida em que confiamos em Deus, Deus pode reverter qualquer situação em nosso favor, porque não há nada impossível para Ele. Muitas vezes, ao nos relacionarmos com algumas pessoas, percebemos que elas não nos estão tratando de uma maneira digna, de uma maneira honrada. Muitos de nós ficam revoltados, surgem sentimentos de amargura no coração. Nesses momentos, irmãos, vale a pena sabermos que Deus está nos vendo, que Deus está enxergando aquela situação. E Ele olha para nós com olhos cheios de amor e também cheios de justiça. Nós devemos confiar que Deus não pode de forma alguma deixar que o mal fique impune. Muitas vezes você acha que, mas Deus está demorando, eu não aguento mais essa situação. Gênesis 18, 25, tem um texto bem interessante. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Esse não é um juiz humano, que é falho, que pode ser levado por uma falsa testemunha, que pode ser levado por um depoimento enganoso, que pode dar uma sentença que não era aquela sentença real. Alguns até são corruptos, né? E vendem sentenças. Há casos já registrados no nosso país de juízes que fizeram isso. Mas o Senhor não. Ele é o justo juiz. No Salmo 103, versículo 6, fala assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Irmão, creia em Deus. Ele está vendo aquilo que você está sofrendo. Ele está vendo o desprezo pelo qual você está passando, a humilhação que alguém está fazendo com você. Algo interessante está ali na carta aos Romanos, eu até citei esse texto na minha classe hoje, que fala que nós não podemos nos vingar de ninguém, não podemos ficar reagindo, brigando, tentando nos defender, que isso não vai nos levar a lugar algum. Paulo fala ali algo interessante, ele fala assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por mais que a gente tente fazer justiça com as próprias mãos, nós sabemos que o nosso princípio de justiça, ele poderá atingir o objetivo de Deus. Tem até um texto em Tiago que fala assim, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes nós queremos resolver o problema da nossa forma, mas isso não vai produzir a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é algo inerente na vida do Filho dele, na minha vida, na sua vida. E essa justiça, muitas vezes, mesmo achando que estamos certos, ela nos leva a pedir perdão
para aquela pessoa que está se sentindo ofendida por um ato que nós muitas vezes fizemos. Quando agimos corretamente diante daqueles que estão nos tratando com desonra, com falta de dignidade, certamente a justiça de Deus se cumprirá em nós e também ela abaterá os nossos opressores. Eu termino a palavra dessa noite fazendo uma pergunta. Você já imaginou que Deus está vendo tudo? Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Eles estão observando tanto os maus quanto os bons. Ali em Provérbios 15:3 fala isso. E esse olhar de Deus, ele contempla aqueles cujos corações são dele. Segundo Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ou seja, voltando para a vida de Agar. Agar voltou para a casa de Sara, suportou aquela humilhação por mais algum tempo, aparentemente algo injusto para ela, mas ela suportou e ela começou a construir a sua família através do nascimento de seu filho Ismael. Tudo acontecendo de acordo com as promessas que Deus tinha feito para ela naquele momento ali, junto àquela fonte de água. E o tempo de humilhação dela passou. Não demorou muito, ela saiu com a sua família para formar aquele povo que Deus tinha prometido. Então, eu quero dizer para você, Deus tem visto a sua humilhação. Deus tem visto o choro que você tem tido na sua presença. E Ele tem olhado. E Ele tem olhado com um olhar de amor para você. É necessário que nós coloquemos as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas contrariedades na mão do Senhor, ou nas mãos do Senhor, porque Ele certamente, Ele vai virar a mesa em nosso favor. Eu já vi tanta coisa, já sou pastor há deixa eu fazer a conta aqui, para não errar, 44 anos eu fui ordenado pastor. Mas eu já trabalhava como líder de igreja há mais de 4 anos. Os 4 anos que eu fiquei no seminário, que eu ainda não era consagrado, eu já liderava uma igreja e já trabalhava como pastor. Então, se for somar esse tempo, são 48 anos, quase 50 anos de ministério pastoral. Eu já vi muita coisa. Eu já vi pessoas que estavam no topo e daí algum tempo catando lixo na rua. E já vi pessoas que estavam catando lixo e daí algum tempo no topo. Acontece isso. Por isso que nós temos que, às vezes, não nos conformar, mas buscar em Deus o nosso socorro. Eu vou chamar o grupo de louvor aqui à frente. Enquanto o grupo de louvor estiver cantando, se você está vivendo uma situação de sofrimento, de angústia, algo que você acha que não tem fim, durante este cântico, os demais irmãos podem ficar sentados, mas durante esse cântico você vai se colocar de pé. Receba a ministração através desse cântico, pensando na palavra que você ouviu nessa noite. Quando nós subimos nesse lugar, é a palavra de Deus que está sendo transmitida. Eu não sei se os irmãos percebem, mas eu gosto de citar muitos textos bíblicos durante o tempo que estou falando. Porque se a minha fala não atingir você, a palavra de Deus vai atingir. A palavra de Deus, ela pode ser salvadora, mas ela pode ser também uma palavra de juízo. Quando a gente não obedece aquilo que a gente ouve da parte de Deus, vai vir o juízo. Mas se nós obedecemos, vem libertação, vem salvação. Então, se prepare. E se você sentir no seu coração que
você queira colocar algo diante do Senhor nesta noite, para que esse sofrimento, essa vida que você tem vivido possa ter fim. Fique de pé, que depois estaremos orando pela sua vida. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, Senhor, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Eu quero ainda perguntar se tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a vida para Jesus, mas gostaria de fazer isso hoje, lembrando que a vida com Jesus é a vida mais sábia que você pode escolher. Eu fiz essa decisão há muitos anos, tinha apenas 16 para 17 anos quando eu dei a minha vida para Jesus. Eu não me arrependi um dia sequer. Deus tem sido fiel comigo. Durante todos esses anos, eu tenho falhado. Eu tenho sido infiel com o Senhor. Mas o Senhor tem sido fiel, mesmo eu sendo infiel. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus, você que ainda não se sente um salvo por Ele, pode ficar de pé. O pastor Luiz vai estar orando agora pelas nossas vidas.
Ó Deus, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. A presença mais gloriosa neste lugar é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus amado, o Senhor que contempla os nossos corações agora, visita, Deus, o Teu Filho com graça, com cura, com ânimo, com alegria, restaurando, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tua palavra diz: de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meu irmão, minha irmã, descansa no Senhor, crê somente, e a mão de Deus agirá em teu favor. Deus amado, nós cremos na tua palavra, ela é imutável, gloriosa, perfeita, inigualável. A tua palavra cura, restaura, regenera, justifica. Deus amado, que possamos crer no Senhor. Muitas vezes o Senhor tem dito: crê somente, não temas. Eu também te agradeço pelos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo. Cuida de cada um, Deus, em nome do Senhor Jesus. Escreve o nome deles no livro da vida. Não permita que o diabo venha, ó Deus, roubar esta bênção. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou conosco, o Senhor nos abençoou, e queremos, e nós vamos sair daqui da tua casa renovados para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo o que aconteceu aqui, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.